Quando nós celebramos a ceia, a ceia nos ensina a olharmos para a morte de Cristo, para nós não esquecermos que o Senhor Jesus um dia foi crucificado por nós. A mensagem da ceia apontando para o Calvário. A outra mensagem é que a ceia, o Senhor disse para nós celebrarmos a ceia até que Ele venha. A outra mensagem aponta para a volta de Cristo, para o momento do arrebatamento da igreja, onde Cristo manifestará para levar os salvos para a glória celestial. A segunda mensagem então aponta para a volta de Cristo. Agora, a outra mensagem que a ceia nos transmite é o que nós vamos falar hoje, tá? 15 minutos nós estaremos gastando aqui para nós meditarmos sobre esse assunto, que é a presença do Senhor na ceia. Então nós vamos abordar este assunto nesta noite. Observe que o texto diz que ele, tomando o pão, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Semelhantemente tomou o cálice, tendo dado graça, disse: tomai e bebei, porque isto é o meu corpo e é partido por vós. Observe que a presença do Senhor é real na celebração da ceia do Senhor. Eu gostaria que você meditasse na presença do Senhor, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus. A presença de Deus, ela é insubstituível. Não existe uma pessoa mais especial na nossa vida do que Cristo Jesus, o Senhor. Se nós lermos o Salmo 42, o salmista ele vai escrever o Salmo 42 assim: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Observe que o salmista, ele fala da sede espiritual que tinha no seu coração, na sua alma, pela presença de Deus. Eu quero trazer essa mensagem para os nossos dias. Queridos e amados irmãos, é necessário que nós oremos a Deus e que essa sede espiritual pela presença de Deus na nossa vida, ela seja real. Nós não podemos viver uma vida terrena, nós não podemos viver aqui e não almejarmos a presença do Senhor. Nós não podemos viver aqui sem desejarmos a presença do Senhor. É verdade que o Senhor está presente. Ele disse assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio de vós. Observe que o Senhor Jesus não disse estarei, não é uma palavra condicional. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio de vós. Aleluia. Uma coisa é o Senhor estar presente, outra coisa é Ele manifestar a sua presença. Uma coisa é Ele estar presente, outra coisa é nós sentirmos a presença do Senhor. Por que é que Jesus está presente no culto e muitas vezes não sentimos a sua presença? É necessário observar como está o nosso coração, como está o anelo da nossa alma pela presença de Deus. Às vezes esforçamos com tanto afinco para buscar tantas coisas para as nossas vidas, mas às vezes não dedicamos tanto para buscar a presença do Senhor para as nossas vidas. Mas eu quero dizer nesta noite aqui para os irmãos, independente da sua idade, a criança mais nova neste culto, até o irmão mais idoso, nós precisamos entender isso. A presença de Deus, ela precisa ser desejada, ela precisa de ser
querida para os nossos corações. Eu quero sentir a presença de Deus. Eu quero sentir a presença do Espírito Santo de Deus no meu coração. Eu quero sentir a presença de Deus neste culto. Eu não quero sair daqui sem sentir a presença do Senhor na minha vida. Eu preciso sentir a manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, a presença do Senhor, ela é uma presença poderosa. A presença de Deus é algo tremendo. Se nós observarmos o livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai falar de 2 homens presos. Observe que Paulo e Silas estavam presos, e diz o texto que perto da meia-noite eles faziam 2 coisas: oravam e louvavam. Oravam e louvavam o nome do Senhor. E quando eles estavam orando e louvando ao Senhor, a Bíblia diz que houve um terremoto. Não queira você imaginar que aquele terremoto ali foi um terremoto natural, como até de vez em quando balança aqui em Montes Claros ou em qualquer um outro lugar. Aquele terremoto ali, ele foi causado pela presença do Senhor, a presença de Deus naquele lugar. No Antigo Testamento está registrado em alguns textos a manifestação de Deus sendo manifestada, e a terra tremendo, os montes saltando como cordeiros ou como carneiro. Quando Deus manifesta a sua presença, algo sobrenatural acontece no meio do seu povo. Observe que naquele cárcere ali, quando Deus manifestou a sua presença, a terra tremeu, os alicerces daquele cárcere se fendeu. O carcereiro, quando viu que a prisão estava aberta, e ele era o responsável pelos presos ali, diz a Bíblia que ele queria tirar a sua própria vida. Então foi naquele momento que Paulo disse: não faça nenhum mal a você, porque todos nós aqui estamos. E ele disse, o carcereiro disse a Paulo: o que devo fazer para me salvar? Quando ele fez essa pergunta, ele não estava questionando acerca da salvação da sua alma. Ele estava perguntando assim: como que eu irei escapar do poder do Império Romano? Porque até aquele presente momento, quando os presos fugiam, os carcereiros, eles tinham que pagar com as suas próprias vidas. Eles eram os responsáveis pela guarda do cárcere. Então ele sabia: se esses presos fugir, eu estarei morto, eu vou pagar com a minha própria vida. E Paulo disse a ele: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. E naquele momento aquele carcereiro aceitou Jesus, e a Bíblia diz que ele foi batizado, ele foi salvo. Com isso eu quero dizer aos irmãos que a presença do Senhor, ela traz salvação. A presença do Senhor, aleluia, na vida da igreja. Quando entra uma pessoa que nunca participou de um culto, ele entra, ele precisa sentir algo diferente, aleluia, na casa de Deus. E esse diferencial é exatamente a presença de Deus, aleluia. A pessoa precisa chegar em nosso meio, na nossa reunião, e ele sentir algo diferente. Ele precisa sentir que Deus está neste lugar, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A presença do Senhor. No livro do Êxodo está escrito: Moisés disse: Senhor, não retire a tua presença de nós, porque se nós perdermos a tua presença, nós seremos como qualquer um outro povo. Nós não iremos ser diferente de nenhuma outra nação. O que faz a diferença entre nós e as demais nações é a presença
do Senhor na nossa vida. Se a igreja do Senhor perder a presença do Espírito Santo de Deus, se o crente perder a presença do Senhor, ele será como qualquer um outro cidadão. Mas se você estiver a presença do Espírito Santo de Deus, aonde que você estiver, você é uma pessoa diferente. Eu não estou falando no aspecto físico, mas estou falando que Deus faz sim a diferença. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, a presença do Senhor, ela é maravilhosa. A presença do Senhor, ela nos traz sim esse diferencial na nossa vida. Aleluia. Quando nós temos a presença do Senhor na nossa vida, nós precisamos entender que nós temos paz. Aleluia. A presença do Senhor nos transmite paz. Aleluia. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, a Bíblia diz que os seus discípulos estavam trancados dentro de uma casa com medo dos judeus. E a Bíblia diz que o Senhor chega naquela casa aonde eles estavam reunidos, a porta fechada. Jesus penetra, porque ele ressuscitou em um corpo incorruptível, um corpo de glória, e diz a eles: paz seja convosco. Aleluia. A presença do Senhor, ela nos traz paz. A presença do Senhor nos traz a verdadeira paz. Aleluia. Quando nós olhamos, queridos irmãos, para as Escrituras Sagradas, nós entendemos o quanto é importante nós buscarmos a presença de Deus para as nossas vidas. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como você tem vivido esses últimos dias, quem sabe uma vida inquieta, preocupada, mas eu quero te aconselhar nesta noite: ore ao Senhor e busque a presença de Deus para o seu coração. Busque a presença de Deus para a sua vida. Busque a presença de Deus para a sua alma. Fala com o Senhor: Senhor, eu quero sentir a tua presença. Eu quero sentir a presença do Senhor. Certo irmão me disse certa vez, quando eu estava dirigindo outra igreja, ele ajoelhou para orar e disse: Senhor, eu não quero sair desta oração sem antes sentir a presença do Senhor. E ele orou um bom tempo. De repente, dentro do seu quarto, onde ele estava orando, ele sentiu como que se uma chuva caísse sobre o seu corpo. Ele sentiu como uma brisa caísse sobre ele ali. Ele disse que a presença de Deus veio sobre ele em forma de uma brisa suave, uma coisa gostosa, algo que ele nunca tinha sentido antes. Nós precisamos ter sim experiência com a presença de Deus. Eu quero sentir a presença de Deus. O coração esquenta, os lábios adormecem, as suas mãos adormecem, você começa a sentir algo gostoso da parte de Deus, e você não tem outra alternativa senão glorificar o nome do Senhor. As igrejas modernas, as igrejas atuais, elas estão acostumando em celebrar culto, celebrar trabalho e não importar com a presença do Senhor. Ainda que na igreja tenha cantores famosos, tocadores famosos, pregadores de nome ou de renome, nada disso significa algo algum se a presença do Senhor não estiver na igreja. A presença do Senhor, aleluia, é a essência do cristianismo. Aleluia. Precisamos desejar a presença de Deus para as nossas vidas. Quem sabe já faz algum tempo que você não consegue sentir algo da parte de Deus. Eu quero te aconselhar aqui nesta noite: o Senhor, Ele está desejoso, aleluia, em derramar a sua presença sobre as nossas vidas. O Senhor está desejoso que nós sintamos a sua presença, aleluia. Irmãos queridos, coisa gostosa é sentir a presença de Deus. Eu lembro quando eu aceitei Jesus ali no Riachinho, aqueles primeiros cultos que nós participávamos ali, sentados ali no banco, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo
cantávamos os hinos de louvores ao nome do Senhor, de repente a gente começava a sentir a presença de Deus, coisa que nós nunca tínhamos sentido antes na igreja onde nós estávamos. Aleluia! Isso nos firmou nos caminhos do Senhor, nos fortaleceu na presença de Deus. Ei, nós precisamos almejar, desejar e querer a presença de Deus para os nossos corações. Não é bonito servir a Deus sem sentir a presença de Deus. Não é chique ser crente sem sentir a presença de Deus. Olha, você precisa entender, tem muita gente por aí condenando a igreja glorificar o nome do Senhor, mas você precisa entender que quem morreu na cruz do Calvário foi Cristo Jesus. Quem perdoou os nossos pecados foi o Senhor. Quem vai nos levar para a glória é o Senhor. Ainda que alguém te critique, porque você é aquele que glorifica o nome do Senhor, que exalta o nome do Senhor, não importa para o que as pessoas digam, aleluia, simplesmente procura te sentir a glória de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus na sua vida, e glorifique o nome do Senhor, aleluia. A presença de Deus, a presença do Senhor. Infelizmente Ezequiel, ele presenciou a presença de Deus retirando do templo de Israel. Mas eu quero nesta noite dizer aos irmãos que Deus usou profetas novamente para profetizar que a presença do Senhor estava retornando, e o maior avivamento que houve na história da humanidade foi trazida com a presença de Cristo Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Eu quero te convidar nesta noite a nós fazermos uma oração desejando a presença de Deus ao nosso coração. O fogo derrete o gelo. Você pode ter essa certeza. Quem sabe a sua vida encontra fria, gelada, mas o fogo do Espírito Santo de Deus derrete o gelo. O fogo aquece o nosso coração, o fogo aquece a nossa alma. Haja visto, meus irmãos, que não existe nada para chamar mais a atenção do que incêndio. Se as pessoas estiverem andando pelas ruas ou pelas avenidas e eles veem um prédio incendiando, todas as pessoas param nas ruas, nas avenidas, nas praças, para poder olhar para aquele incêndio. Se um carro pega fogo, pela mesma forma, se um prédio ou se um carro pega fogo, chama a atenção de milhares e milhares de pessoas, por que não dizer o mundo. Imagina uma igreja cheia da presença do Espírito Santo de Deus, ela vai atrair almas para a igreja. Sim, a presença de Deus vai atrair almas para a presença do Senhor, aleluia. Avivamento não espanta ninguém, poder de Deus não espanta ninguém, poder de Deus não tira ninguém da igreja, poder de Deus não afasta as pessoas dos caminhos do Senhor. Pelo contrário, a presença de Deus nos prende, nos atrai, nos segura no seu maravilhoso caminho, aleluia. Eu preciso desejar mais a presença de Deus. Assim como o salmista disse, como um servo anseia pelas correntes das águas, suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, aleluia. A sua alma tem sede de Deus, a sua alma tem sede do Espírito Santo de Deus. A sua alma tem sede pela presença de Deus. Então creia que nesta noite essa sede ela será saciada, aleluia. Há um rio de águas vivas que jorra para saciar a sede da noiva do Cordeiro, aleluia. Você não vai sair daqui não, aleluia, sem sentir, aleluia, que a sua alma está saciada pela viva presença do Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia. Meus irmãos, eu creio que dá para a gente cantar mais um hino, irmão. Vamos cantar mais um louvor, irmãos. Esse negócio aqui está muito gostoso.
gostoso e nós não vamos, após o William vai estar celebrando a ceia. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Coloca de pés, irmãos, nós vamos adorar o Senhor.